Bom, boa tarde, muito bem-vindos ao nosso, não um webinar, né, mas uma mesa redonda online. Aqui, na verdade, não está muito redonda, né, mas vamos dizer que sim. Falando sobre educação, inteligência artificial, educação, né, os desafios e as oportunidades, né, dentro do ensino, né, de letras e tradução, principalmente. Vou fazer aqui uma breve apresentação para iniciarmos. E tá aqui. ah, Bom, e a BLIS, né? A BLIS, a Associação Brasileira da Indústria Linguística, está promovendo essa conversa. A BLIS é a primeira associação de empresas do setor de serviços linguísticos a ser criada no Brasil. E nós visamos, né, consolidar a representatividade do mercado brasileiro e ampliar o número de empresas associadas. E as empresas, obviamente, atuam dentro, né, do, da área de serviços linguísticos, tradução, localização, interpretação, revisão, criação de conteúdo, legendagem, entre outros, né? Hoje temos esses associados, essas empresas associadas. Estamos buscando, obviamente, sempre mais empresas, desenvolvimento da associação, desenvolvimento do mercado. Trabalhamos com parceiros, né, parceiros internacionais, com diversas outras associações globais e internacionais, regionais. Temos parceria também com algumas empresas para trazer benefícios para os nossos associados. Os principais propósitos da Bliss, né, que está dentro do nosso estatuto, é divulgar o nosso setor para que as empresas nacionais e multinacionais possam conhecer e contratar, né, as empresas de diferentes serviços linguísticos do Brasil, né, as empresas associadas, né, fornecer informações sobre tecnologias mais recentes, conectar os diferentes profissionais de serviços linguísticos e dialogar com as universidades e cursos de formação de profissionais de serviços linguísticos. As nossas ações são principalmente oferecimento de webinars, workshops, congressos, tanto online quanto on-site. O BlissTalk, que é o nosso programa de artigos, né, online, que fica disponível no nosso site e estão sempre sendo divulgados nas redes sociais da Bliss, no LinkedIn e no Instagram, Facebook. O desenvolvimento de relacionamento com outras associações internacionais, para que as empresas associadas tenham descontos e vantagens para atuarem no exterior e participar dessa troca, né? Atuação junto às universidades para que possamos trocar experiências, levar conteúdo para uma melhora no programa de ensino, né? Os futuros tradutores e revisores, e a exposição dos nossos associados em eventos nacionais e internacionais para fomentar o uso da indústria linguística nacional nos mais variados setores, né? Toda a diretoria e o conselho são voluntários, né? E assim será sempre. É, Temos ainda um longo caminho pela frente, mas a nossa intenção é essa, né? É que todas as empresas cresçam, que nossa indústria se torne referência para o mundo. Nós acreditamos muito no termo competition, né? Que é a competição através da colaboração e a troca de conhecimento. Nós acreditamos que fortalecendo as empresas associadas, nós fortaleceremos o mercado como um todo, né? Vou agora aqui interromper. Sigam nas nossas redes sociais, né? Estamos no Facebook, estamos no LinkedIn, estamos no Instagram. E agora eu vou passar para. Aqui temos algumas pessoas para entrar. Só um minuto. Aqui. Perfeito. Então, agora aqui eu vou passar para uma apresentação dos nossos convidados, né? Estamos aqui com o professor José Luiz, coordenador do bacharelado em Tradução e Interpretação da Faculdade Forte, dos cursos de pós-graduação em Ensino, Tradução e Literatura de Inglês e Espanhol da Faculdade Forte da Universidade de Estácio de Sá.
doutor em Filologia Portuguesa pela Universidade de Barcelona e em Teoria da Tradução pela Universidade Autônoma de Barcelona, graduado em Tradução e Interpretação pela Universidade Autônoma de Barcelona, e intérprete de conferências do francês, tradutor técnico literário de autores como Cervantes, Machado de Assis, Lima Barreto, José de Alencar, Clarice Lispector, Vinícius de Moraes, etc. Autor de 5 dicionários português, espanhol, português. Temos também aqui conosco a professora Thalita, que é doutora em letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora universitária e tradutora, realizou estágio pós-doutoral em estudos da tradução na Universidade Autônoma de Barcelona, é professora adjunta do Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, do Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense, a UF, e do Departamento de Letras da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, vice-presidente da Associação Internacional Liletrade, com sede em Sevilha, desde 2015, na Espanha. Desenvolve pesquisas com foco na formação docente e nos estudos da tradução. Membro do GT de Tradução e GT-Trad da ANPOL. Temos aqui também a professora Marileide Esqueda, professora associada, né, do curso de bacharelado de tradução da UFO, pós-graduação de estudos linguísticos da UFO também, Universidade Federal de Uberlândia. Temos conosco o professor Marco Neves. Marco Neves é professor universitário da Nova, de Lisboa, tradutor, autor e criador de conteúdo sobre a língua portuguesa. Apresenta o programa Português Suave na Rádio Observador. E, por fim, temos a professora Meritzel, coordenadora da graduação em Tradução e Interpretação em Inglês e Português da Faculdade Forte, mestra em Estudos da Linguagem pela Pontifícia Universidade Católica PUC-Rio e em Editoração Global em Espanhol pela Universidade Pompeu Fabra de Barcelona, pós-graduada em Didática da Tradução da Universidade de Buenos Aires e em Literatura Brasileira na UERJ, graduada em Tradução e Interpretação pela Universidade Pompeu Fabra de Barcelona. Tradutora de português e do inglês para o espanhol, para o mercado editorial e veículos jornalísticos, além de revisora e coordenadora de dicionários bilíngues. Bom, acho que eu consegui falar de todo mundo aqui, acho que eu não esqueci de ninguém. É, Muito obrigado, né, todos vocês pelo convite, por aceitarem o nosso convite para essa conversa, né? Essa é um assunto, né, como nós falamos, como eu falei inicialmente na apresentação, que está dentro do escopo, né, dos propósitos do Estatuto da Bliss, né? A Bliss tem como propósito diminuir, né, a distância entre o mercado e as universidades e buscar sempre essa aproximação com os professores, com as universidades, com os alunos. Buscamos fazer sempre isso nos nossos congressos, quando disponibilizamos, né, temos sempre um painel voltado para o ensino com o convite a professores, né, a professoras, a professora Thalita já teve a oportunidade de participar, a professora Marileide também, o professor Jorge também, né, que teve a possibilidade de participar. E isso é um dos propósitos, tanto que dentro da Bliss nós temos um comitê voltado para as universidades, que até alguns dos membros, né, como a Ingrid e a Melina, entraram em contato com alguns dos professores justamente para fazer esse convite, para participar aqui conosco dessa conversa. Essa é uma conversa, a gente conversando, né, inicialmente nos bastidores ali, que não acredito que vamos ter uma solução aqui, né? Não vamos ter uma resposta definitiva para todos os problemas envolvendo inteligência artificial e como o mercado e como tudo isso tem evoluído, mas acreditamos que ter essa conversa já é o primeiro passo para encontrarmos algum tipo de caminho e uma solução no médio e longo prazo, mas encontrarmos um caminho, né, para que consigamos passar, né, por esse período, né, de transição, adaptação com uma tecnologia que mudou bastante, né, está mudando bastante a dinâmica do mercado, né, ao contrário de Cat Tools ou memórias de tradução são tecnologias muito direcionadas para a área, né, de tradução, localização. A inteligência artificial teve um poder muito maior de atingir o mercado como um todo, né? Então, ao invés de
uma tecnologia voltada para um setor específico dentro, por exemplo, de empresas que compram serviços de tradução. Hoje, um CEO está querendo entender por que as empresas estão contratando tradutores e não usando inteligência artificial para acelerar e baratear, né? Então, cabe a nós, né, como profissionais e empresas e profissionais, sermos essa voz para poder direcionar, né, e conversar com o mercado para falar sobre os pós e os contras, né? Mas hoje o nosso assunto não é voltado para o mercado em si, né? É voltado para o ensino. Então, eu vou começar aqui com a primeira pergunta, né, que a gente traz aqui para essa conversa. E eu não tenho. Eu vou passar aqui por uma ordem que está aqui na minha tela, né, de resposta. É uma coisa meio aleatória, mas assim que eu vou fazer a pergunta e aí eu vou indicando aqui a pessoa, porque tem uma ordem aqui aleatória na minha tela e a gente vai seguindo dessa forma. Hoje, né, nós temos, a partir dessa introdução, né, que tem tudo. Estamos num momento de transição, né, de adaptação, e que nós não temos um skill set definido para o futuro, né? Quais habilidades, né, se tornam ainda mais essenciais para tradutores, revisores e profissionais? O que vocês acham, né? Quais habilidades se tornam ainda mais essenciais para tradutores e revisores e profissionais da linguagem, né, na era da inteligência artificial? Eu vou começar aqui aleatoriamente, professora Marileide, né, que está aqui na minha tela, por favor. Bom, só para agradecer, né, primeiramente o convite, é uma honra poder fazer parte aqui da mesa. Não quero me alongar muito, né, assim, fazendo uma introdução, mas já é a segunda vez que eu participo, então obrigada de novo, e eu acho que esse é um espaço assim muito importante para esse diálogo, né, entre a indústria de serviços linguísticos, a BLIS e as universidades. Então, obrigada, Paula, pelo convite. Bom, quando você enviou as perguntas, eu fiquei pensando em algumas respostas. Como você disse, realmente não tenho aqui uma resposta definitiva, mas com relação às habilidades essenciais, eu venho estudando já a formação de tradutores e o ensino da tradução, que acho assim coisas distintas, né? Formar tradutores e ensinar tradução de um modo mais geral. Então, quando eu penso nas habilidades essenciais, eu fico pensando justamente na seguinte questão, quer dizer, você pode tirar todos os dados de uma máquina e ela não opera, né? Como se você tirasse a gasolina de um carro, ele não anda. Então, assim, eu consigo imaginar tanto os motores de tradução automática quanto os agentes conversacionais de inteligência artificial, né? Para a gente focar neles, né? Porque inteligência artificial é um termo bem amplo, né? A tradução Sim, automática também tem inteligência artificial, sim, mas, assim, pensando nos agentes conversacionais, quando a gente tira os dados dessas máquinas, elas não são nada, elas não operam, né? Mas quando a gente tira muitos dados, muitos corpora, muitas informações do tradutor, nós, tradutores humanos, continuamos com muitos dados, porque somos seres históricos, né? Então, nós temos uma história de vida, passamos anos aprendendo cultura, língua, literatura, então, nós temos, digamos assim, uma memória que é discursiva, não é uma memória computacional. Então, eu acho que as habilidades essenciais, para ser mais direta na resposta à pergunta, eu acho que continua sendo esse pensamento crítico, continua sendo essa análise discursiva, uma competência, obviamente, tecnológica para poder refinar os dados que são apresentados pelas máquinas, né? Até com a linguística de corpos, né? Quando a gente vê, por exemplo, o ensino de tradução e a formação de tradutores,
assim, muito relacionada, acoplada à questão da linguística de corpos, a gente também verifica isso, né? Que os alunos precisam olhar para os corpora de forma a tentar entender qual é aquela nuance cultural, a precisão terminológica. Aí alguns conceitos continuam valendo, do tipo, a gente tem uma equivalência, mas não tem uma correspondência definitiva em termos formais e gramaticais. Então, assim, nessa era, né, da inteligência artificial, esses agentes conversacionais, acho que tradutores, revisores, todos os profissionais da linguagem, que na indústria são chamados de linguistas, né, eu acho que eles precisam continuar aprimorando o pensamento crítico, né, analisando os dados, assim, refinando essas saídas que são geradas tanto pela tradução automática, quanto pelos agentes conversacionais, né? E essa formação é importante porque os agentes conversacionais, eles, à medida, claro, eles estão avançando bastante, mas nos testes que nós temos feito aqui na Universidade Federal de Uberlândia, a gente percebe que os dados são muito condicionados àquilo que você coloca no prompt, né? Então, assim, não está havendo ali digamos assim, uma inovação e uma criatividade, a menos que você peça isso, mas mesmo assim, essa criatividade gerada pela inteligência artificial vai estar muito dependente dos dados em que essas ferramentas foram construídas, né, os dados de treinamento. Então, eu acho que continuamos, assim, ainda tentando desenvolver esse pensamento crítico, né? Então, não sei quanto que a gente pode falar, mas eu acho que só para, né, para poder responder, eu acho que eu responderia dessa forma. Depois, se você quiser, a gente pode falar dessa diferença entre formação de tradutores e o ensino de tradução, porque eu vi que Sim, você colocou formação em letras e formação em tradução, né? Você colocou currículos sim. de letras e currículos ligados à área especificamente de tradução. Eu entendo como coisas distintas, né? Como São formações distintas. distintas. E aí eu acho que as habilidades essenciais também se diferem. Acho que Sim, é isso, num primeiro momento. perfeito, perfeito. Obrigado, professora. Professor Marco? Acho que a Thalita estava a pôr a mão no ar, não sei se. Ah, perdão, desculpa, não me fugiu. Não, Pode. na verdade, eu gostaria, sim, de, primeiro, assim, com a fala da Marileide, ela traz, assim, uma expressão, que se eu não estou enganada, não é uma expressão essa ou alguma parecida, que é sobre nós como seres históricos, nós temos a nossa história, né, e isso, para mim, é um dos elementos, assim, que, que fazem realmente, são elementos que fazem diferença, né? A nossa história, o nosso conhecimento intercultural, toda a nossa sensibilidade também, desenvolver essa sensibilidade como tradutor, de ter atenção ao contexto, ao uso, né? Isso é muito importante desenvolver no aluno, né? Algo que eu considero fundamental, principalmente nos dias de hoje, pensando em novos tradutores e, enfim, a questão da leitura crítica, do cuidado com o ler e também com o refletir sobre o que se lê, porque a gente está num momento em que as leituras são muito rápidas, as pessoas veem vídeos muito curtos. Então, os profissionais também estão se formando de maneira muito, eu diria talvez rasa. Por quê? Porque se dedicam menos à leitura, ao estudo, procuram fazer mais o conhecimento a partir de resumos, em vez de ler o texto na íntegra, né? Muitos utilizam a inteligência artificial, colocam o texto completo e pedem para que a inteligência artificial, seja o ChatGPT ou outra ferramenta, traga um resumo dos pontos principais, o estudo fica assim. Então, eu acho que é, é, complementando o que a Marileide já começou, é pensar nisso, né? Como a gente pode desenvolver, estimular essa leitura crítica, essa compreensão discursiva do contexto, da intenção do autor, que é, a máquina muitas vezes não vai fazer, né? Não vai fazer. Então,
eu acho que isso complementa como habilidades importantes para o tradutor em formação, para o tradutor já em exercício da função. Eu acho isso muito importante. Também ser capaz de fazer como uma curadoria do que existe de inteligência artificial como recurso e de que maneira ele pode, de fato, é, se utilizar daquilo de maneira mais inteligente, mais adequada ao que ele está traduzindo. Eu acho que isso aí complementa muito a formação, do tradutor. Não, perfeito. Obrigado, Thalita. É, Então, posso pode, por favor. Eu queria primeiro agradecer também, não vou agora prolongar muito nos agradecimentos, ficam feitos. Acho que é muito importante nós todos falarmos uns com os outros, as empresas e as universidades e os profissionais. Isso é mais do que óbvio, embora às vezes é óbvio, mas nós não fazemos, não é? Então é bom que se faça. Eu só queria acrescentar o que já foi dito, que não há muito mais a acrescentar, mas queria dizer que a exigência num mundo em que a inteligência artificial é tão importante e tão usada para a tradução também, é cada vez maior. Ou seja, nós temos um mundo em que é mais, os tradutores têm de fazer um trabalho ainda melhor do que já faziam, porque senão, para maus tradutores, já temos a inteligência artificial a fazer o nosso trabalho, não é? Portanto, a exigência é maior, tudo aquilo que já foi dito, não só do espírito crítico, mas também do conhecimento textual, de saber traduzir. E agora também temos de saber, temos de ter conhecimentos técnicos ainda mais avançados. Portanto, essa parte é uma adição àquilo que já tínhamos. Portanto, não é estamos muito longe de estar num mundo em que os tradutores têm de saber menos, têm de saber ainda mais. E eu queria só acrescentar, que muitas vezes nós olhamos para a inteligência artificial como algo que poderá ou substituir ou fazer uma primeira versão da tradução para nós podermos trabalhar em cima dessa versão, mas eu gostava de lembrar que também, bem, como é que eu ia dizer, se nós soubermos eh, trabalhar bem com algumas ferramentas, com espírito crítico perante essas ferramentas, elas podem ser também um bom auxiliar do tradutor, no sentido de nos poder poupar algum tempo em tarefas não criativas, para podermos depois empenhar o nosso esforço na parte criativa e exigente da tarefa. E isso também é algo que tem de ser depois ensinado e transmitido a quem está a aprender agora a tradução, mas não é nada fácil. Acho que nós todos temos muito mais dúvidas do que certezas sobre aquilo que temos de fazer no futuro, não é? Ou que temos de ensinar. Mas o facto de termos dúvidas já, acho que já é um bom início. Perfeito, sim. Então, obrigado. Professora Meritzel? Oi, obrigada também pelo convite. Não tem muito mais a acrescentar. Eu acho que o tradutor humano pode ainda fazer o que a máquina não pode fazer, que é o que já foi comentado aqui, né? Que é pensar, né? Manter esse pensamento crítico, essa análise crítica para identificar o que não funciona e aprimorar, melhorar e trazer, criar textos, né, muito melhores dos que apresenta, pelo menos atualmente, a inteligência artificial, a tradução automática. Eh, e saber usá-la, saber não só identificar de maneira crítica, os resultados da inteligência artificial, mas também saber usá-la de maneira crítica, né, como apontou agora o professor, Marcos, saber usá-la como uma ferramenta, como um auxílio e não tomada como resultado final, né. Então, Sim, de novo, pensar, né, o olhar crítico continua sendo a habilidade essencial do tradutor, acredito eu. sim, sim, com certeza. Acho que de todos nós, no final, né, que acabamos usando a ferramenta, acho que eu uso, acaba que eu uso bastante, e precisamos realmente ter muita atenção ao que está saindo dali, né? Independente da tarefa, né? Independente da tarefa. Professor José Luiz? Ah, obrigado, Paulo, pelo convite. Bom, os meus colegas já falaram praticamente tudo o que eu podia dizer. Eh, Sobre que habilidades essenciais deveríamos ou devem desenvolver ainda mais os tradutores e os revisores, tudo que foi falado, concordo 100%. Eu acho que
A principal também habilidade seria a adaptação, porque que é uma habilidade que já tem naturalmente, que já foi adquirida quando apareceram as memórias de tradução, que virou uma ferramenta importante. Depois chegou a tradução automática ao mesmo tempo também, e também virou uma ferramenta importante, assim como hoje a inteligência artificial é uma ferramenta que se utiliza, que todos nós utilizamos e que o tradutor tem de se acostumar a utilizar e cada vez vai ser mais importante. Mas claro, isso vai fazer com que a gente trabalhe mais a pós-edição, que trabalhe mais tudo que vem depois, não? Tudo que a inteligência artificial não pode fazer, que foi o que comentaram os nossos colegas. Sim, não, e essa questão, né, da pós-edição, e, obviamente, o olhar crítico, né, em relação ao texto, né, o output, né, das ferramentas, das inúmeras ferramentas, acaba que nós mencionamos muito o ChatGPT porque acredito que seja o mais famoso, né, mas existem inúmeras ferramentas que estão prometendo diversas coisas, né, pegando um pouco, né, essa mudança, né, em relação aos serviços, né, em relação ao tipo de trabalho, né, de forma generalista, né, falando, ao tipo de trabalho em que hoje a maioria das empresas tem muito mais serviços de pós-edição do que de tradução propriamente dito. Sim. Como os currículos, né, dos cursos, e aqui letras eu acredito que não tem muito para onde ir ali, mas nos cursos voltados para a tradução, né, como os currículos desses cursos estão ou deveriam estar, né, sendo reformulados diante da inteligência artificial. Nós colocamos inteligência artificial como porque é a ferramenta que está aí na crista da onda, né? Mas todas as outras que já vieram alteraram a dinâmica do trabalho, né? Então, assim, como os currículos, né, podem ou devem ou deveriam estar, né, atualizados em relação a essas tecnologias. Agora eu vou começar pela professora Thalita, pode ser? Bem, recentemente eu participei de um evento também com algumas colegas que estão aqui e nós falamos sobre isso e foi um prazer participar da discussão. Então eu acho que eu posso retomar um pouquinho do que nós discutimos, mas eu acredito, como em algum momento a gente vai falar, eu acho que agora mesmo, né, sobre nem todo curso de letras tem a formação em tradução, como nós já sabemos, por exemplo, nas universidades em que eu trabalho, aqui no Rio de Janeiro, nós não temos formação de tradutores de espanhol, nós temos disciplinas que são oferecidas que colaboram para essa formação, mas não é um curso de tradução, é um curso de letras, cujo objetivo principal é a formação docente. Então, acredito que uma das coisas que eu penso que deve fazer parte dessa formação e que deveria estar já sendo contemplada nas ementas, nós estamos, inclusive, em momento de reestruturação de ementas. A grande questão é que os nossos cursos são voltados para a formação docente. Então, até nisso, a gente tem uma barreira, que é a barreira do objetivo dessa graduação. Mas, no meu modo de ver, sem dúvida, por exemplo, fazer um letramento digital desse aluno. Por exemplo, por quê? Porque a gente pensa assim, bem, todos eles, ou quase todos, são nativos digitais, mas uma coisa é crescer ou chegar agora no uso das redes sociais, no uso de várias tecnologias, outra coisa é realmente ver aquilo como uma ferramenta de trabalho, de como ele pode, a partir dali, desenvolver uma profissão como a de tradutor, com seriedade, fazendo todo essa análise de uso de cada ferramenta e por quê. Então, um letramento digital, para mim, seria muito importante. Incluiria também os estudos, no caso de uma tradução assistida por inteligência artificial, porque muitas vezes nós, professores que estamos na universidade, não temos o conhecimento necessário. Isso também foi um ponto que eu discuti no outro evento,
Então, fazer essa tradução assistida por inteligência artificial constar nas ementas das disciplinas, nas nossas aulas, porque muitas vezes o que eu sinto é que muitos professores estão rechaçando a inteligência artificial como se fosse algo que pudesse ser evitado, e é inevitável. É inevitável. Então, a universidade tem que abraçar isso e pensar como eu posso formar o profissional a partir do que nós temos hoje, do que nós também, como professores na universidade, precisamos aprender. Porque em muitas coisas eles vêm e sabem muito mais que a gente, isso é fato. Mas outras coisas a gente pode se atualizar, a gente deve se atualizar para trazer esse conhecimento e tornar isso um ponto a ser discutido nas disciplinas. O que eu vejo nas nossas disciplinas, se nós formos fazer uma análise das ementas, é que isso não é feito. Não em todas as universidades, pelo menos. Nas universidades em que eu trabalho, por exemplo, eu acho que estamos ainda muito engatinhando no assunto. Então, fica muito a critério do professor qual o trabalho que ele vai fazer na sala de aula. Eu, particularmente, quando tenho essas disciplinas, eu desenvolvo um trabalho desde o início, tentando mostrar como conforme os colegas já falaram, como a gente pode se aproveitar disso para otimizar o nosso trabalho. Mas é claro que eu acho que isso ainda é muito pouco diante do que a gente tem que realizar em termos de formação docente, pensando nisso, né? Então, Sim. eu acredito que os colegas vão complementar, porque certamente esse é um tema que vai trazendo outros pontos, nós Sim. discutimos inicialmente, e inclusive eu gostaria de agradecer também o convite, eu percebi que eu fui a única que não agradeci, porque eu já fui naquele, né, respondendo, mas quero dizer que eu estou muito grata por ter sido convidada também, tá? E uma coisa que eu também acrescentaria seriam os estudos interdisciplinares em linguagem e tecnologia. Então, trazer também o estudo de tecnologia para essa formação do tradutor na universidade. Isso é bem. Hoje, mais do que nunca, acho que é crucial realmente você trazer essa questão da tecnologia para os alunos, porque dá- o, o, o serviço do tradutor hoje, né, e do intérprete também, está totalmente interligado com tecnologia. Você precisa realmente entender como que a coisa funciona. Eu vou passar para a professora Meritzel agora, porque acho que eu sei um pouquinho de como está acontecendo ali na Faculdade Forte, acho que vocês poderiam falar um pouquinho também. E, sem dúvida. Eu concordo com tudo que a Thalita falou. Nós não temos, o nosso curso não é um curso de letras, é uma Sim. graduação bacharelado em tradução e interpretação. E eu acho que isso faz toda a diferença na formação do tradutor, porque todas as disciplinas estão voltadas à formação do tradutor, desde o primeiro semestre do curso, né? Então, não é um curso de letras voltado à formação docente, e com algumas disciplinas de tradução, mas é um curso inteiramente voltado à formação do tradutor em todos os âmbitos, né? Então, tem tem disciplinas de inglês, tem disciplinas de português, que incluem a revisão de texto, que incluem revisão de pós-edição, por exemplo, né? Então, a inteligência artificial está incluída até dentro das aulas de português. Temos aulas de tecnologia, né? Inclusive, o professor dessas aulas está aqui, é o Jorge, não, Jorge Davidson, onde os alunos aprendem a usar diferentes ferramentas, tanto a memórias de tradução, CATTools, quanto a inteligência artificial. Tem as disciplinas de práticas de tradução, que ah, com dificuldade que vai increciando, né? Nos primeiros semestres são textos mais simples, depois entram com as introduções às especializações, né? Tradução literária, tradução eh, audiovisual, científico-técnica, jurídico-econômica, e terminam com itinerários de especialização, onde os alunos escolhem o que fazer, né? A linha que eles querem fazer. E nessas disciplinas,
eles continuam praticando, usando as tecnologias, né? E está incluída também a inteligência artificial, o uso crítico da inteligência artificial, não só para traduzir, mas para criar glossários, para se documentar, né? Tem disciplina de terminologia e documentação também com o uso da inteligência artificial, ou seja, a inteligência artificial ela permeia todo a matriz curricular. Ela não só aparece na disciplina de tecnologia, ela aparece em todas as disciplinas, porque eu acredito, como a Thalita diz, que a universidade não tem que dar as costas à inteligência artificial, tem que conhecer, né? Tem que conhecer como é, conhecer como funciona e abraçá-la com sentido crítico, com pensamento crítico, para saber utilizá-la com cabeça e como uma ferramenta de auxílio ao tradutor e não como uma substituição do tradutor, né? Então, nós também temos a sorte de contar com professores que, além de ter experiência docente, têm a experiência como tradutores. Então, eles traduzem, eles usam as ferramentas, têm prática no uso da inteligência artificial e eles podem levar essa prática também para a sala de aula. Então, isso para a gente é muito, muito importante, ter professores com experiência, né, que possam eh, trazer esse conhecimento, essa orientação para os alunos. É, acho que acho que é Uhum. isso. Não, perfeito, obrigado. É isso. Agora eu também queria ouvir um pouquinho da perspectiva, né, daqui de Portugal, com o professor Marco. Sim, obrigado. Eu posso dizer que nós, no nosso curso, nós temos um curso de tradução, de licenciatura em tradução. A licenciatura aqui em Portugal é o primeiro ciclo de estudos. Temos a licenciatura, o mestrado e o doutoramento. Eu sei que o nome de licenciatura no Brasil não se aplica exatamente à mesma coisa, pelo que sei. Mas pronto, o curso geral, o que todas as pessoas tiram é a licenciatura, depois avança para o mestrado e para o doutoramento. E na licenciatura nós temos um curso de tradução e também temos um curso de mestrado em tradução. E também o doutoramento, mas o doutoramento é para investigação, não se aplica, estas questões não se aplicam de forma tão premente. Ou melhor, aplicam-se, mas como objeto de estudo, não é? Não como é que vamos ensinar os tradutores ou os futuros tradutores a trabalhar. E o que nós temos são, tal como foi dito agora mesmo, também temos disciplinas de informática para a tradução, em que damos as CAT Tools em geral, mas também falamos da inteligência artificial, quando é possível. Aqui está a assistir também a Inês Lucas, que também é minha colega nestas disciplinas, e nós também temos depois as práticas da tradução. E agora, acho que todos os meus colegas concordam que as universidades não são propriamente monolíticas. Nós que estamos aqui provavelmente somos pessoas mais viradas para saber um pouco mais das tecnologias, mas temos colegas em que isso não acontece, e os alunos têm uma experiência com as práticas de tradução que vai depender muito do docente, não é? Portanto, a minha opinião é que deveria ser, pelo menos em Portugal, deveria estar mais institucionalizado, que a tecnologia deve fazer parte de muitas das práticas de tradução, para que o futuro tradutor possa perceber como é que pode lidar com isto para o bem e para o mal. E acontece depois na prática. Por exemplo, posso dar, na prática, eu quando dou práticas de tradução, costumo ter alguns exercícios que são de pós-edição, outros exercícios que são de tradução sem pós-edição e às vezes dos mesmos textos para que os alunos possam perceber o que é que fazem diferente se fizessem uma tradução de raiz e o que é que fariam de diferente se fizessem tradução com base na tradução automática. Outros exercícios são de outra forma, portanto há vários tipos de abordagens, mas aqui o objetivo é aquilo que estávamos todos a dizer há pouco, é que os alunos tenham um sentido de crítico do que é que estão a fazer com as ferramentas, mas ao mesmo tempo que as conheçam e sabem o que é que podem ou não usar e como é que as coisas podem correr bem ou mal. E tem sido interessante, mas muito difícil porque temos depois outra questão que não tem que ver diretamente com a tradução e que abrange todos os cursos, que é o uso da inteligência artificial
pelos alunos, não para traduzir, mas para responder, por exemplo, a exames ou para responder ou para fazer os seus trabalhos. E isso é uma questão muito diferente, que não tem que ver com a própria tradução em si, e que na verdade tem levantado até mais problemas do que propriamente a questão da integração da inteligência artificial nos fluxos de tradução. E não tem sido fácil perceber o que é que vamos fazer. Posso adiantar que uma das eu vou dar uma perspectiva muito pessoal. Se nós estamos a dar exercícios aos alunos, e isto só me, como é que se diz? Só eu respondo por esta opinião na universidade, mas se nós estamos a dar exercícios aos alunos que o ChatGPT responde e nós não conseguimos perceber se foi um aluno, se foi o ChatGPT, o problema está nos exercícios, não no aluno. Agora, como é que isto agora se resolve? Não sei. Posso também dizer que uma das tendências que a universidade está a revelar é voltarmos um pouco a mais exercícios e mais trabalhos e mais provas orais, em que o aluno tem de mostrar ao vivo e oralmente que está por dentro dos temas que está a discutir, porque assim é mais difícil que estejamos a ser substituídos, ou melhor, que estejamos a ser substituídos, não, que estejamos a avaliar a produção do ChatGPT ou de outro qualquer, claro, estamos todos a usar ChatGPT como nímia, não é? Sim. Mas é uma das formas que estamos a tentar. Agora, claro, quando temos turmas, nas práticas de tradução são mais pequenas, mas nas turmas de disciplinas mais teóricas, em que há professores que têm 80 alunos ou 90, fazer provas orais para 80 alunos não é fácil. Portanto, não vai ser um processo de transição nada fácil, mas é o que estamos neste momento a sentir. É interessante, bem interessante essa abordagem, né? Para você poder realmente conseguir ter um mínimo de segurança em relação ao que está vindo do aluno, né? Porque mesmo as ferramentas online hoje em dia que as pessoas usam para verificar se é um texto criado, Ai, pois, é muito falível. não, Não, não. já aconteceu de colocar um texto feito por IA lá e falou que era totalmente humano. E já aconteceu de um texto Do humano contrário, sair como exatamente. IA. Sim, sim. Então Bom, não tem uma garantia em sim. relação a isso, né? Uma das coisas que eu acho, e isto também, eu estou a dizer isto, é muito fácil de falar, mas depois é difícil depois na prática, os alunos também devem ser ensinados, ou nós próprios devemos aprender com eles, que estas ferramentas podem ajudar-nos a escrever textos melhores. Agora, em que ponto é que saímos de um auxílio para entrar, já não estou a falar da tradução, estou a falar do Sim, próprio sim. contexto, para entrar num ponto em que já não é trabalho do próprio aluno, é algo muito discutível e muito difícil mas também, lá está, como também já não sei quem disse aqui, há colegas que recusam completamente, dizem que não querem usar nada disto, mas eu acho que isso não é solução, acho que foi a Thalita, salvo erro, não é solução, não é solução, quer dizer, isto está aqui e vai continuar a estar, e por isso estar a recusar é, no fundo, atirar os alunos para o uso indiscriminado e pouco crítico destas mesmas ferramentas, porque eles não vão deixar de usar só porque o professor diz para não usarem, não é? Portanto, Sim. temos de perceber o que é que vamos fazer. Isso só vai aumentar ainda mais o uso, né? Porque está ficando cada vez mais integrado no nosso dia a dia, né? Professora Thalita? Não, é só para complementar o que ele falou, o que o colega falou, realmente, Marco, é uma coisa que a gente passou a fazer também na universidade, aumentar a quantidade, nem aumentar a quantidade, eu diria, passar as avaliações a serem avaliações orais ou escritas, mas desde que escritas em sala de aula, do modo tradicional ali, porque muitos alunos reconhecem que, de fato, usam o ChatGPT ou outra inteligência artificial para a realização de trabalhos. Então, fazer trabalhos, entrega de trabalho já não nos diz nada. Só que até nessa questão de, por exemplo, dá para perceber que é uma IA que fez? Não, a IA ela é treinada por você para que ela produza textos que você poderia produzir. Então, você treina com a sua voz, você treina com textos que você escreveu, e ela vai percebendo a sua forma de falar. Então, até isso, cada vez vai ser mais difícil, eu acredito, de identificar. Então, uma coisa que eu acho fundamental e que eu trabalho muito com os alunos é: não importa se eu, professora Thalita, vou perceber que importa é você saber do que você é capaz de fazer, porque hoje você está aqui, você está querendo passar uma disciplina.
amanhã é o mercado de trabalho que vai te avaliar. Então, se trata do que o mercado de trabalho vai te responder como profissional. Até porque, se você faz alguma coisa e você não tem conhecimento para identificar que houve um erro, não sei, algo que não está muito acertado pela inteligência artificial, se você não tem base, se você não tem conhecimento, como você vai saber disso? Então, Sim, eu sempre caio para isso, pela responsabilidade do profissional, pela sua própria formação, e que ele tem que saber identificar algum erro se a inteligência artificial escorregar em alguma coisa. Se ele não tem formação, ele não vai saber identificar esse erro. Então, isso faz parte do processo também, né? Ter essa responsabilidade, a autorresponsabilidade do próprio aluno nosso, né? sim, claro, claro. Professora Meritza? Sim, eu queria comentar também que o que a gente faz também para tentar evitar essa questão de que os alunos usem a inteligência artificial somente, não para traduzir e apresentarem textos feitos somente pela inteligência artificial, é avaliar o processo, que eles avaliam o processo, eles comentem o processo da tradução, que eles comentem as escolhas que eles fizeram, por que escolheram fazer de um jeito ou de outro, porque escolheram essa palavra e não outra. Isso é uma coisa que é mais difícil a inteligência artificial fazer e, ao mesmo tempo, promove esse pensamento crítico, né? Por que eles escolheram seguir esse caminho, essa estratégia? O que que levou eles a isso, né? Foi o contexto, o objetivo, o cliente, né? Então, toda essa avaliação crítica essa análise crítica de para que serve essa tradução, para onde que vai, né, qual o objetivo dela, define a estratégia que eles seguem, eles têm que identificar isso e saber se posicionar e saber escolher, né? Então, perguntar por essas escolhas é uma maneira também de evitar esse uso da inteligência artificial. Claro, perfeito. Professora Marileide? Bom, então, acho que a Thalita já comentou, né, as outras colegas também, os outros colegas, sobre a diferença, né, então, a formação em tradução nas faculdades de letras, geralmente estão atreladas a essa questão docente, né, e a tradução como um exercício pedagógico, e também, obviamente, há cursos de letras que são habilitação em tradução, então eles têm disciplinas e práticas mais específicas, então acho que a gente tem três grandes realidades, né, no Brasil hoje. E aí os cursos de bacharelado em tradução, né, que aí são específicos, que são esses, né, que alguns que já foram citados aqui. No caso da UFO, aqui em Uberlândia, nós temos 5 disciplinas voltadas às tecnologias de tradução, embora também o currículo esteja passando por uma reformulação, né? Então, como foi dito, em currículos de cursos de letras, né, a gente tem uma restrição, digamos assim, de número de horas, mas nos bacharelados a gente consegue uma abertura maior para essas disciplinas mais específicas, né? Aqui na UF nós temos a Faculdade de Letras e a Faculdade de Tradução. Então, os colegas da Letras, por exemplo, eles têm as disciplinas de tradução, mas elas têm essa incumbência mais pedagógica, né, do aluno de letras utilizar como uma ferramenta também para a compreensão linguística, né? E eles também estão aí lutando por essa questão, né, de como é que assim, se aprende língua, sendo que as ferramentas fazem boa parte do trabalho também. Bom, mas na faculdade de tradução, então, como eu estava dizendo, são 5 disciplinas voltadas para as tecnologias, né? Então, nós temos as tecnologias voltadas para a terminologia, para a linguística de corpos, para as ferramentas, né, Cat Tools, tradução automática, pós-edição, e também na tradução audiovisual, a gente também utiliza muitas ferramentas, né? Na própria disciplina de interpretação também, nós temos todo um arsenal tecnológico dentro do laboratório também, que, no caso aí, acaba fazendo parte dessa formação, mesmo que enviesada, né? Então, assim, nesse novo currículo, a intenção é acrescentar gerenciamento de projetos,
disciplinas voltadas para, assim, mais especificamente para tradução automática e pós-edição, e a compreensão, né, digamos assim, daquilo que está assim, relacionado aos language large models, né, aquelas digamos, aqueles bancos de dados linguísticos de larga escala, né? A gente está tentando entender como é que eles estão sendo treinados e depois eles, então, se tornam aí ferramentas dos agentes conversacionais. Então, eu acho que esse é um ponto, né? Compreender toda essa tecnologia que deve servir como meio e não como fim, né? Então, o fim da formação ainda continua sendo essa criticidade, né? Mas eu acho que, com todo esse avanço, eu acho que sobram espaços para outras disciplinas interessantes do tipo historiografia da tradução, história da tradução, a própria história da tradução automática, que é imensa, né? Então, eu acho que a gente passa a integrar todas essas tecnologias, promover uma certa rapidez, uma celeridade nessa formação, e em contrapartida a gente vai ter mais tempo, digamos, para privilegiar questões históricas, historiográficas, discursivas e toda uma pluralidade, né, de informações e de conhecimentos, né? Então, as tecnologias estão sendo usadas, pelo menos aqui é o que a gente está tentando fazer, como um meio e não como um fim, né? E aí uma outra questão, eu acho que é interessante a partir aí assim, dessa nossa discussão sobre os currículos, é algo que a gente já está tentando imaginar para a próxima renovação, a questão da terminologia mesmo, né? Quer dizer, se todo esse arsenal tecnológico dá conta de boa parte da gramática, da própria estruturação de frases, a gente vai ter também muito mais tempo para dedicação a essa precisão terminológica, que em muitas áreas isso é importante, né? Quer dizer, não é qualquer termo, é aquele termo que é o mais utilizado e que vai mais ao encontro e não de encontro, né? Às perspectivas daqueles que usam, né? Então, e tem uma outra questão que, assim, eu acho que são 5 disciplinas voltadas às tecnologias, mas a gente tem que ter um certo cuidado aqui, pelo menos, porque o perfil dos nossos alunos é bastante heterogêneo. Então, nós temos alunos que já estão na segunda ou terceira graduação. E esses alunos, eles querem se formar como tradutores, muitas vezes tradutores não necessariamente só literários, mas também muitos interessados na localização de jogos, por exemplo, que a gente tem uma disciplina relacionada a game localization. Assim, são alunos e graduados, pessoas, assim, alunos formados em engenharia, direito, ciências da computação, enfim, e eles vêm, assim, com essa, digamos, com essa vontade de realizar e produzir a sua tradução mesmo. Então, a gente vai deixando um pouco essa tecnologia de lado em algumas disciplinas para que ele possa exercitar a tradução, né? Então, porque ele quer fazer mesmo. Então, nem tudo a gente quer passar para a máquina, e mesmo em termos, né, de formação. Então, acho que esse é um outro ponto também, o perfil dos nossos alunos, né? Eu não sei nas outras faculdades, mas eu acho que deve ser mais ou menos a mesma coisa, né? A gente recebe alunos, assim, de vários outros campos do saber. Agora, uma terceira coisa que eu queria comentar é que eu acho que cabe aos currículos e à universidade como um todo explicar o valor social da tradução, né? As suas dificuldades, qual que é a sua relevância em cada um dos setores, em cada uma das modalidades, né? E a relevância dessa tradução como uma ferramenta mesmo comunicativa, ideológica. Então, eu acho que quando a Bliss assim, nos chama para essa
esse tipo de mesa redonda, eu acho que a gente renova, digamos assim, as nossas forças de aliança, porque nem sempre também alguns setores da indústria de serviços linguísticos vai querer usar a inteligência artificial. Eu acho que tem muitas empresas que vão dizer assim, não, olha só, a gente quer algo bastante criativo, a gente tem aí uma certa necessidade da confidencialidade dos dados, da proteção dos dados, das questões éticas. Então, assim, eu acho que a ferramenta vem como, nesses currículos, ela vem como meio, mas não como fim, né? Para olhar para todo esse arsenal, para olhar também para o aluno e seu perfil heterogêneo, e para olhar para a tradução em aliança com as empresas, no sentido de buscar o seu valor social, né? E eu penso assim, se tem tanta gente desde 1940 preocupada com a questão da criação de tecnologias, é porque a tradução é necessária, né? Porque, do contrário, para que a gente teria tanta tecnologia e tanta coisa ao mesmo tempo, né? Desde a tradução automática, Cat Tools, e agora os agentes conversacionais. Então, eu acho que a gente tem que reforçar um pouco essa ideia de que a tradução ela tem um valor social na cadeia aí de serviços linguísticos, ela tem o seu valor agregado, ela tem o gerenciamento de todo um projeto de uma empresa grande que tem milhões aí de ativos linguísticos, né? Então, assim, esse trabalho de mera reprodução linguística não vai servir, né, para todos os casos, né? Agora, é claro que se 3 horas da manhã um determinado intérprete está com dificuldades de entender o que o seu cliente fala num hospital, sei lá da onde, e vai recorrer à tradução automática porque ele precisa naquele momento, eu acho que a ferramenta tem que ajudá-lo. Ou então, se nesse cenário não existir algum intérprete disponível, a enfermeira pode usar a tradução automática para resolver um problema. Estou dando só um exemplo aleatório, mas Sim. isso pode acontecer. Então, eu acho que alguém falou, não me lembro, né? Virar as costas eu acho que não adianta, mas também buscar esse espaço dessas posturas éticas, de valor social, daquilo que é importante, né, para a gente, não só para as empresas, e desse valor que ela tem, olhando também para o aluno, sua heterogeneidade, e também para o próprio currículo, fortalecendo, né, esse arsenal tecnológico como meio, já que ninguém também vai querer voltar para o papel ao maço, né? Então, assim, eu acho que são várias as questões aí. Não, e pegando, professora Marileide, esse gancho, né, em relação ao papel social, eu me recordo que tem uma fundação, né, que são os Translators Without Borders. Eles desenvolveram uma tecnologia de auxílio, né, de tradução automática oral para diversos idiomas, com poucos recursos, né, low resources, with low data, para poder ajudar na comunicação em locais de conflito, né? Em tribos, no meio de tribos africanas ou no meio de guerras, para poder realmente auxiliar isso que muitas vezes você não encontra pessoas para poder fazer aquela troca ali da comunicação, né? E tem essa questão, né? A tradução automática também possibilitou o acesso de muitas pessoas a um conteúdo vasto da internet, porque muitas pessoas não sabem simplesmente, por exemplo, no Brasil, muitas pessoas, ou pelo menos a maioria, eu acredito, não saiba inglês. E quando você vai no conteúdo na internet, você tem uma tradução automática, você não precisa pagar um tradutor para fazer, você abre, né, um mundo para aquela pessoa conseguir entender aquele conteúdo e acessar aquela informação, tudo. E aí também a gente entra em outros assuntos em relação à qualidade da tradução, mas acho que serve para aquele propósito, né, aquela questão, né? Professor José Luiz, só para a gente Vale, finalizar essa sim, pergunta. sim, sim. Obrigado. Eu queria retomar a pergunta, como deveriam ser, Como ou estão estão ou sendo deveriam ser? reformulados os É. currículos com a IA. Eu acho que os currículos das universidades deveriam estar relacionados com o mercado. Eu acho, em geral, em qualquer país, eu acho que essa distância pode ser ruim para o mercado em si e para os próprios alunos. Eu sou colega da professora Merichel na Faculdade Forte, ela explicou muito bem a graduação.
Só acrescentar que na graduação a gente tem projetos de tradução reais que são feitos pelos alunos. Eles, desde a gestão do projeto, tem gestores de projetos, tradutores, então eles fazem todas as fases do projeto real de tradução. A gente conseguiu fazer vários para a OMS e continuamos fazendo para várias editoras, etc., não? Então, do meu ponto de vista, é muito importante que, falando de tradução, que os alunos consigam aprender tudo o que o mercado exige para eles, porque senão a distância é realmente muito grande. Eu, neste momento, estou na Espanha. Falando em tradução, aqui, por exemplo, universidades públicas que têm curso de tradução, só tradução, tradução e interpretação, tem mais de 20, não? Estamos num país que é um pouco maior que o estado de São Paulo. Então, e eu estou falando só de faculdades públicas, então, de universidades públicas. Então, eu acho que é um, é necessário profissionalizar mesmo o ensino de tradução para que os nossos alunos consigam entrar no mercado já com essa capacitação, não? E, enfim, esse é o trabalho que a gente tenta fazer. Perfeito, professor. E aí, aproveitando até que falou dessa questão, né, dos alunos e deixarmos mais prontos possível, né? Qual é a percepção, né, aproveitando já que o professor José Luiz, aproveitando isso, qual a percepção dos alunos, né, em relação às possibilidades, o que você vê com eles, essa percepção da possibilidade de entrada no mercado que é diverso e amplo, né? Porque aqui estamos falando de tradução audiovisual, tradução jurídica, na minha empresa são muitas traduções de patentes, né? Tem tradução da área de aviação civil, área militar, é um mundo, né, que necessita de tradução. Então, qual é a percepção que eles têm em relação a essa possibilidade de entrada no mercado? Você percebe? Sim, no início eles ficam muito perdidos, porque eles não conhecem o mercado quando começam. Alguns, não tem alguns alunos, é verdade que a gente tem alunos que já são tradutores mesmo, ou intérpretes, e no início os que não têm essa experiência ficam um pouco perdidos. É muito curioso porque muitas vezes eles começam, sei lá, a tradução literária, e eles querem ser tradutores literários. Depois começam a tradução técnica científica e querem traduzir só textos científicos ou financeiros ou jurídicos. Então, isso é legal porque eles vão se apaixonando quando começam a interpretação mesmo. É muito importante que eles conheçam como funciona o mercado. Então, no nosso caso, eles têm bastante relação, porque os professores são atuantes no mercado, eles colocam muitas vezes os alunos para ajudar, conhecer, colaborar em diferentes atividades reais. E isso ajuda muito. Então, eu sim que via Anastácio, por exemplo, quando era curso à distância, que não é ao vivo, que os professores que não têm essa interação, sim que via que se criava uma distância maior e um medo deles não se sentirem preparados para as exigências do mercado. Eu acho que o ensino ao vivo, o ensino presencial, o ensino à distância ao vivo, com esse feedback do professor, que cada vez é menos frequente no ensino à distância no Brasil, eu acho que é necessário. Eu acho que é necessário para continuar aprendendo. Na pandemia, cresceram muitos cursos à distância, não? E foi muito comum criar cursos de autoconsumo. O nível de desistência nesse tipo de cursos é absurdo. Desistência quer dizer que não finalizam, é de aproximadamente os 70%. Então, porque não conseguem feedbacks suficientes, não? E não conseguem interagir com professores. Muitas vezes a interação é com tutores que não são os professores, que são um tutor geral,
da universidade que não consegue ter esse feedback necessário, não? Então, eu acho que realmente depende muito do tipo de aluno, respondendo a sua pergunta, depende muito do tipo de aluno, de o que que ele está estudando, não? Mas falando da graduação, eu acho que eles não têm muito medo. A gente tem uma pós-graduação em gestão de projetos de tradução com IA. Eles já têm também muito claro o que vão conseguir, conhecem o mercado, muitos já, a maioria já são tradutores. Então, no nosso caso, acontece muito mais na Estácio mesmo, em cursos assim mais com menos interação. Mas no nosso caso, eles realmente não têm esse medo porque conhecem o mercado bastante bem. E a interação realmente dá uma segurança, né? Professor Marco, como tá Eu, aqui em Portugal, como você percebe os, essa... alu- os alunos têm muitas dúvidas e, claro, que quando chegam aos cursos também têm muito medo por causa de tudo o que se diz sobre aquilo que estamos agora a conversar. Mas, em geral, hum, ao longo dos anos, o contacto com profissionais que também tentamos que aconteça na universidade vai abrindo um pouco os horizontes para aquilo que é, no fundo, o que são as possibilidades. Porque, por vezes, quando a pessoa entra num curso de tradução, tem uma ideia muito genérica e muito pouco aprofundada daquilo que é possível fazer. Por exemplo, Paulo, estavas a falar das patentes. Muito poucas pessoas se lembram que esta área existe e que tem de ser trabalhada. E não só isso, até os videojogos, que são uma coisa que os alunos gostam, quando chegam à faculdade, de vez em quando, logo nos primeiros. Quando se fala pela primeira vez, alguém tem de traduzir, alguém tem de fazer a tradução de videojogos. Parece que se acende uma luz, olha, até gostava de fazer isso, como estavam a dizer os meus colegas. Depois há aqueles entusiasmos que vão aparecendo, ou a tradução literária, ou a tradução disto ou daquilo, e eles vão aprendendo muito pela interação também com professores diferentes, porque os professores são todos diferentes uns dos outros, uns têm experiências de umas coisas, outros têm noutras, com os profissionais que vão às aulas e vão ficando com uma visão um pouco mais aberta e mais real daquilo que é a tradução. Nunca deixam de ter dúvidas, nunca deixam de ter medo, claro. Isto, todos nós temos as dúvidas, mas acredito que é também parte do percurso do curso dar-lhes essa ideia, que pode, às vezes, ser mais bem feito, mais mal feito. Nós podemos dizer que devia haver mais contactos com os profissionais, ou menos, mas é pelo menos uma tentativa que vamos tentando fazer dentro das nossas possibilidades. Portanto, espero ter ajudado. Claro, perfeito. Professora Thalita, como tem sido essa percepção dentro das universidades? Você trabalha, UERJ, UF, PUC? O que eu vejo em relação ao aluno, eu vou voltar ao que o José Luiz falou, né, que é a questão da necessidade de uma orientação sobre o mercado real de trabalho. Eles se mostram muito temerosos, ansiosos, querendo saber um pouco mais, e isso é uma percepção que eu tenho constantemente, porque é uma demanda dos alunos. Como entrar no mercado de trabalho, então, essa necessidade que o José Luiz apontou de estar a universidade integrada ao mercado de trabalho em termos de troca, de saber o que está acontecendo, isso eu vejo como algo fundamental. É, eu anotei aqui também que, em relação a essa entrada no mercado de tradução, muitos sempre me perguntam assim, mas como eu posso montar minha agência? Como eu posso ser um profissional autônomo? E aí o que eu vejo é uma necessidade também de ter um pouco de noção de empreendedorismo. Muitos precisam disso, sentem essa necessidade, né, de como empreender, como empreender com a tradução também. Eu vejo como uma necessidade que os alunos demonstram, né? Então, alguns se sentem inseguros por não conhecer o mercado de trabalho, outros se sentem inseguros com medo de ser um mercado que vai deixar de existir.
Mas basicamente é aquela ansiedade de saber qual o próximo passo, de como eles podem entrar na vida real como tradutores, né? E essa é a minha percepção enquanto professora, nas universidades. Perfeito, obrigado. Professora Marileide, como tem sido em Uberlândia? Eu acho que eles estão bem ansiosos, né? Principalmente aqueles que entram na primeira graduação, primeiro vestibular, primeiro, né, primeira saída de casa, mudar para Uberlândia, vários assim. Eu tenho alunos assim, Manaus, tenho alunos do interior de Goiás, assim, de vários, né, de várias localidades, porque eles vêm pelo SISU, né? Sim. Então, assim, eu acho que esses mais jovens estão bastante preocupados e ansiosos. Aqueles com perfil diferenciado, eu acho que eles já têm uma calma natural, né? Porque já estão em outras profissões, estão se especializando, querem exercitar a tradução, então, enfim, já tem uma outra realidade, né? Então, como o perfil é bastante heterogêneo, eu acho que a gente tem aqueles que estão bem ansiosos e aqueles que estão esperando a onda terminar de quebrar, né? Assim, de passar e levar boa parte daquilo que a gente pensa, né? Porque são ondas mesmo, né? No sentido da tradução automática, inteligência artificial, as cat tools, que cada hora tem uma novidade, né? Esses dias mesmo eu vi a Cat Tool, MemoQ 2025, versão 11.4. Aí daqui a pouco vem 11.5.1. Eu falei, bom, mas eu nem via 11.5, já tem 11.5.1. Então, eu acho que também cria uma ansiedade nos professores. Eu acho que inevitavelmente a gente acaba assim passando isso, né, conversando bastante sobre o assunto. Mas algo que foi falado aqui, já não me lembro quem foi, mas assim, algo que a gente tem tentado fazer é explicar um pouco da dinâmica dessa indústria assim mais global, né, de serviços linguísticos, né, mostrar que o mercado ele é bastante diverso, ele é dinâmico, são distintos cenários, né, então eu acho que essa ansiedade pode ser de alguma forma, assim, ela pode diminuir um pouco quando a gente fala, né, assim, de tantas frentes de trabalho que um tradutor pode ter, né, como também revisor, como um gerente de projetos, enfim. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Eu acho que não resolve muito dizer para eles, vocês têm que estar em constante atualização. É claro que eles já sabem disso, mas acaba que fica um pouco assim, bem mais, assim, eles acabam ficando mais ansiosos ainda. Nossa, mas nunca vou parar, né, de estudar. Então, eu acho que antigamente a gente tinha essa sensação, né? Você fazia uma faculdade só e acabou, sua vida já estava preparada para tudo, né? E hoje em dia não é assim. E eles observam, por exemplo, colegas que já estão na terceira faculdade, já mais, né, assim, mais experientes. Então, assim, eu acho que são vários fatores, né, que cooperam para essa percepção, às vezes, um pouco até de ansiedade mesmo, né, uma percepção talvez errônea em alguns pontos, em outros também bem correta, né. E eu acho que a mídia também acaba exercendo grande influência, né? Porque quando a gente vê assim propagandas que agora nós temos o Google Tradutor que vai fazer a interpretação em tempo real, ou seja, a tradução simultânea de falas usando também a sincronia labial entre pessoas que estão falando, por exemplo, pelo Google Meet. Então, eles têm a sensação que a interpretação também está, digamos, ameaçada. Então, eu acho que é um outro ponto que a gente tem que falar também, porque quando vem essas propagandas, geralmente elas falam, mas assim, o Google lançou isso em inglês e espanhol. Então, é claro que a gente explica, olhem só, então tem uma preparação e um treinamento de dados nessas duas línguas. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque não é para todas, né? Então, claro, eles disseram até que agora, até 2028, vão lançar mais 7. Então, assim, existe uma preocupação com essa dinâmica, né, eu acho. Então, a percepção é assim, né, assim, é uma percepção, eu acho que é ruim nesses momentos, assim, de surgimento
dessas tecnologias, né? Que algumas são bem disruptivas, então elas mexem mesmo com a dinâmica do mercado, então eu acho que isso causa um problema. Mas eu acho que não a ponto de você acabar com uma profissão inteira, eu acho que podem restar muitas outras coisas, mas isso eles não entendem à primeira vista, né? Como eu acho que foi o professor José Luiz que disse. Depois eles vão passando por outras disciplinas e vão se encantando também com outras frentes de trabalho, né? Acho que seria isso. Perfeito. Professor? Eu, sim, eu queria acrescentar que normalmente existe entre muitos alunos e entre muitos de nós da profissão esse medo latente, não, de vai acabar a nossa profissão, vai acabar o que eu estou fazendo. Por exemplo, no Festival de Cannes agora foi apresentado o primeiro filme que foi dublado com inteligência artificial também, não? Foi apresentado o primeiro filme feito também com inteligência artificial. Então, eu acho que essa preocupação que comenta a professora é real, isso existe. Mas porque está mudando tudo muito rápido, então a gente não consegue ver até onde poderemos ser substituídos. É óbvio que a inteligência artificial está conseguindo fazer parte dos trabalhos dos tradutores e vai continuar fazendo há muitas tarefas que estão sendo feitas hoje pelos tradutores, mas os tradutores, por todo o que os nossos colegas falaram, continuarão sendo necessários, porque vai ser necessária fazer essa análise, essa reflexão, vai ser necessário fazer essa revisão, essa pós-edição, sempre vai ser necessário o papel do tradutor, do meu ponto de vista. Perfeito. Professora Merício? Sim, eu queria acrescentar, eu queria voltar um pouquinho à pergunta, ao enunciado da pergunta sobre a amplidão do mercado, né? Porque às vezes os alunos também ficam ansiosos nesse sentido, muitos perguntam, mas aí o que que eu faço? Tradutor generalista, né? Eu traduzo de tudo, ou eu me especializo em alguma área ou algumas áreas, né? Então, eles também, como o mercado é tão amplo, tão diverso, eles também ficam com essas dúvidas, com esses medos. eh, e agora, eu tenho um pouco de experiência na área financeira, mas e se a empresa de tradução me mandar um texto sobre uma área que eu nunca fiz, né? O que que eu faço? Eu pego, não pego, recuso, o que que eu faço, né? Eu acho que nesse sentido, acho que os tradutores, acho que isso é o trabalho do tradutor, né? Todos traduzimos sempre textos diferentes, né? Mesmo que a gente tenha experiência, conhecimento numa área determinada, cada texto é um texto novo. Então, há uns mínimos ou uns processos básicos, né? Que eles têm que ser aplicados, que servem para todas as áreas, e mesmo que um tradutor queira aceitar trabalhos de uma área que conhece menos, né, ele também tem que seguir, né? E o básico, o mínimo, mínimo, mínimo é entender, né? Fazer uma leitura crítica e profunda do texto que você tá traduzindo, né? Além de analisar o contexto, o objetivo, né? Que é o cliente, para onde vai. É, é importantíssimo entender o texto e sem isso você não vai conseguir traduzir, né? E traduzir, tendo entendido bem, né? E traduzir, né? Com o que você entendeu, fazendo que o texto tenha sentido. É importantíssimo pesquisar, é importantíssimo se documentar. Então, se o tradutor não tem muito conhecimento numa área, vai precisar pesquisar mais, se documentar muito mais, vai demorar mais para traduzir aquele texto, ou vai ter que dedicar mais tempo de estudo até poder pegar textos daquela área. Então, a pesquisa, a documentação, a compreensão profunda do texto, seja qualquer texto de qualquer área, é sempre muito necessário, é o básico, né? E parece mentira, mas às vezes não acontece. Eu sou revisora também, muitas vezes eu reviso textos de tradutores profissionais que eu leio
Gente, isso não faz sentido, né? Então, não é uma coisa que aconteça só com os tradutores iniciantes, né? Então, é uma coisa Sim, que define um bom tradutor de um mau, um tradutor mais ou menos, né? Então, eu acho que diante desse medo dos alunos desse mercado tão amplo, é importante passar essa necessidade de fazer pelo menos manter esses critérios básicos, esses processos básicos imprescindíveis em qualquer texto que eles traduzam. sim. Não, perfeito. E, assim, eu tô, eu tô adorando a conversa. Mas pensando assim na hora, né, até porque todo mundo tem outras coisas, eu vou fazer uma última pergunta, né, para a gente poder encerrar a última ronda. Mas antes dessa última pergunta, eu queria aproveitar e fazer um convite, né, tanto para os professores José Luiz, Meritzel, professora Marileide, professora Thalita. A Bliss está à disposição, né? A Ingrid está aqui também, a Melina, que está no comitê das universidades, mas a Bliss, como um todo, está à disposição das universidades. Se vocês quiserem que nós participemos, né, de ações para poder falar sobre o mercado, falar sobre os tipos, as áreas de tradução, o que vocês precisarem, a Bliss está à disposição das universidades, do que vocês precisarem. Professor Marco, professor Inês, eu não consigo estender porque a gente tem um oceano, né, de diferença em questão de atuação, mas o professor Marco está na PET aqui de Portugal, né, sabe que a PET também participa, eu já fui convidado também, professor Marco, eu já agradeci várias vezes, mas eu também fui convidado já para falar para os alunos e estou à disposição para falar sempre que for necessário, sempre que for convidado, porque eu acho que é importantíssimo que os alunos tenham a percepção e a ideia de como funciona realmente esse mercado e das oportunidades. Como, se não me falha a memória, foi a professora Marileide falou, o mercado em si ele não é uniforme, né? Existem empresas que estão no topo do uso de tecnologia, que estão colocando a IA e máquinas para traduzir todo o conteúdo, assim como tem empresas que não usam nada, né? Tem empresas que ainda usam a tradução direta, a tradução raiz, né? Como o professor Marco falou. Então, assim, essa heterogeneidade da forma do uso, né? Do mercado em si, das necessidades de cada cliente, é o que permite a oportunidade de entrada em vários setores, né? Seja pela questão de confidencialidade do uso de dados, seja pela questão de confiança da ferramenta, do output mesmo, seja pela confiança no tradutor, né? Tem isso, clientes confiam, né? Porque ao final de tudo, as pessoas compram de pessoas, as empresas trabalham com pessoas. Então, a relação de confiança é muito interpessoal. E isso agrega muito, e isso tem um impacto muito importante e uma influência muito grande em relação aos serviços, né? Então, para finalizar, eu vou fazer essa última pergunta e, se estiverem à disposição, se quiserem, também eu convido a professora Inês e o professor Jorge também, ao final, também para responder, se quiserem. Que conselho, né? E aqui é porque estamos gravando, né? Isso, os futuros profissionais, os futuros estudantes, os futuros estudantes e futuros profissionais, né, vão assistir depois. Que conselho vocês dariam a um jovem estudante, né, seja na área de letras ou tradução especificamente, que é o foco, que está começando sua trajetória profissional agora? Qual conselho vocês dariam, né? Eu vou começar então pela professora Thalita Barreto, por favor. Bem, eu vou retomar novamente o que o José Luiz falou. Adaptação, adaptar-se a- ao mercado, às necessidades, a necessidade de novos conhecimentos. Também diria, investir nessa formação interdisciplinar, buscar conhecer cada vez mais, se enriquecer culturalmente. Eu acho que isso aí é um conselho que a gente pode dar a qualquer pessoa de qualquer área, mas em especial o tradutor. Eu acho que o tradutor, ele acaba conhecendo muita coisa de áreas diferentes. Eu traduzindo, eu aprendi muito. Hoje em dia eu faço a tradução jurídica,
principalmente, eventualmente, eu também trabalho com outro tipo de tradução, também por conta do meu trabalho na universidade, mas como a gente aprende, então, esse incentivo a essa formação interdisciplinar, pensando em tecnologia, pensando em outras áreas de conhecimento, a adaptação ao novo momento, que é um novo momento constante, como foi dito antes pelo José Luiz também, que a gente não sabe até onde essa inteligência artificial vai chegar, quais os desdobramentos, então essa adaptação, essa formação, ela é constante, como a Marileide comentou. Ah, eu não vou parar de estudar nunca, nunca. Não vai parar de estudar nunca. Já saber que não pode parar de estudar, porque aquele que para de estudar, ele vai estacionar. Não pode. A gente, dentro da academia e também no mercado de trabalho, a gente não pode parar de estudar. Então, eu incentivaria. Eu sou meio assim, quem me conhece sabe, eu estou sempre estudando, fazendo os novos cursos. Eu comecei com tradução jurídica, fui fazer direito. E aí eu fui estudar direito, ampliar meus conhecimentos, porque isso me fez crescer como pessoa e me fez crescer como tradutora também. Então, esses aí seriam conselhos iniciais, também uma criação de networking, né, de uma rede de profissionais da área também. Eu acho isso importante, desde o início, criar essa rede, esses contatos que são importantes, né, ter constância na na sua prática. Eu acho que aí seriam os conselhos iniciais. Eu tenho aqui uma lista, mas assim, eu já sei que os colegas vão complementar, então eu já sei que a gente está com tempo restrito, vou falar, começar por ele. Perfeito, muito obrigado, professora Thalita. Professora Meritzel? Sim, concordo com a Thalita, né? Se adaptar, estudar, nunca parar de estudar, eh, e não ter medo, né? Não ter medo porque a, a, nós somos seres pensantes e criativos e isso a máquina ainda não pode fazer por nós, né? Então não vamos ser substituídos pela máquina, então ah, pelo menos não tão cedo. Então, para eles não terem medo, não é o mercado que esteja acabando, muito pelo contrário, vai ter lugar para todos os tradutores bons, né? Eles têm Sim, que estudar, serem bons e pensar, saber o que eles estão fazendo. perfeito, obrigado. Professor Marco? Estava aqui, o que é que eu posso dizer para lá também do que já foi dito, que obviamente concordo. Eu diria que um conselho que eu poderia dar é, já que estamos na área da tradução e os alunos estão a estudar tradução, que é uma área que está em tudo, não é? Não há nenhuma outra área do conhecimento ou da atividade que não haja tradução. Nós podemos, eu poderia dizer o seguinte, que a pessoa pense naquilo que gosta fora da tradução, numa área, num hobby, numa coisa qualquer, e tente ver se consegue fazer uma ligação dessa. Por exemplo, se a pessoa gosta de videojogos, tente ser tradutor de videojogos, porque essa paixão, isso não há nenhuma máquina que a vai ter, não é? E por isso fazer esta ligação a qualquer outra coisa que a pessoa ame, porque assim vai ter ali um ponto que é para lá que ninguém vai conseguir substituir. É um conselho que eu poderia dar, se tivesse escolhido um. Perfeito, obrigado. Professora Marileide? Eu concordo com tudo que foi dito, eu só acrescentaria, assim, como conselho, observar, fazer vários exercícios, manuais de tradução, submeter às ferramentas e observar, como as ferramentas também não são neutras, né? Mesmo que a gente esteja falando de dados, alguém, colocou os dados ali, né? Alguma empresa que construiu esses dados com base em algum outro, né, grande assim, corpus de larga escala. Então, observar nesse exercício, além de tudo que já foi dito, observar qual a diferença entre aquilo que você faz e aquilo que a máquina faz, né? Não achar que você pode fazer só o que está ali, simplesmente comparar e dizer: "Ah, a máquina foi melhor".
né? Mas assim, em que momento eu poderia fazer de outra forma? Como é que eu poderia começar aquela tradução com outra estrutura, né? Buscando até mesmo assim essa memória histórica, né? Então, eu acho que além disso tudo que foi dito, eu acho que quem está iniciando poderia fazer exercícios manuais bastante simples, no sentido de dizer, bom, mas eu faria bem diferente, né? E como é que essa máquina também está fazendo de acordo com aquilo que ela tem, né? Em termos de dados mesmo, né? Porque são pessoas, acho que foi você, né, Paulo, que disse que somos todos aqui, estamos interagindo enquanto pessoas, nós temos os nossos clientes, então a gente vai vender um produto para um determinado cliente, né, a negociação é entre as pessoas. Então, assim, olhar para essas ferramentas como um meio, mas não como um fim, né? Além de tudo isso, né, adaptação, assim, essa tentativa da gente tentar se manter um pouco flexível com aquilo que vai vindo, né? Mas eu acho bem importante, né, que os alunos façam exercícios, não só em sala de aula, mas para eles verem também que, às vezes, essa competitividade com a máquina que eles estão imaginando, ela não existe se ele começar uma tradução de forma bastante criativa e inusitada. Então, assim, eu gostaria de aconselhá-los a isso, se eu pudesse, né, para quem está começando. Eu acho que dá para fazer muito exercício para você ver, né, assim, o quão imaginativa e inovadora pode ser uma tradução. E pode haver, por parte do tradutor humano, desse iniciante mesmo da tradução, uma omissão que ela seja inteligente, né? E que a máquina não vai omitir porque ela está presa àqueles dados e àquela discursividade, aquela materialidade linguística. Os tradutores humanos não, eles podem assim, colocar nessa tradução um outro olhar bastante inusitado, né, que eu estou chamando de inusitado, mas poderia ser criativo, que a máquina não faria, né? Aí alguém pode dizer, mas a gente vai ensinar a máquina então a ser criativa, mas sempre haverá uma outra forma de você fazer diferente, né? Enfim, eu acho que esse seria o meu conselho, né? Se a gente pudesse chamar isso de conselho, né? Mas pode ser um exercício tradutório também. Sim, obrigado, professor. Professor José Luiz. No meu caso, é fácil porque eu sempre dou os dois mesmos conselhos para os meus alunos. O primeiro é estude mais. Como falava a Thalita, a gente sempre tem de estudar, sempre. E isso eu acho que é uma coisa boa. E o segundo conselho é consiga experiência. E aí eu conto o meu caso, que quando estava fazendo o segundo ano da faculdade de tradução, eu procurei quem é o maior tradutor literário, porque eu queria ser tradutor literário, que tem aqui, tal homem. Aí eu me apresentei no escritório dele e falei, eu quero ser seu escravo. Aí eu fiquei trabalhando para ele, não em regime de escravidão, mas quase. E não, estou brincando aqui, mas sim, fiquei trabalhando para ele e consegui essa experiência. Aí traduzi os meus primeiros livros e isso me serviu muito, porque o mercado exige formação, mas também experiência. Então, por isso, eu acho que eu dou esses dois conselhos: estude e consiga experiência. Obrigado. Perfeito, obrigado. Professora Inês, você quer acrescentar um parte do conselho? Sei que a gente não conseguiu botar aqui, mas queria trazer você, tanto a professora Inês quanto o professor Jorge, aqui nesse finalzinho aqui para a gente ouvir esse conselho de vocês. Obrigada, Paulo. Não, eu concordo com absolutamente tudo o que foi dito. Eu se calhar acrescentaria na linha do que a professora Mira Leite disse, que é um problema que eu tenho visto muito nas aulas, e já que estamos a falar de inteligência artificial, que é manter o pensamento crítico. Não fazer simplesmente um copiar-colar do que a máquina diz, mas pensar sobre aquilo que se está a fazer e criticamente. E a par disso também conhecer muito bem a língua, já que a tradução não é, conhecer muito bem a gramática da língua para que estamos a traduzir e conhecer muito bem a língua para ter essa maleabilidade que a máquina não terá. E acho que é isso. Perfeito, obrigado, professora. Professor Jorge.
Obrigado, Paulo. Eu vou ser muito breve, porque todo mundo já falou muitas coisas muito interessantes com as quais eu concordo. Mas eu diria que hoje é muito importante estar muito atentos ao que está acontecendo, não perder de vista, né, todas as mudanças que acontecem no mercado e de que maneira isso está impactando, de que maneira isso impacta nos tradutores. Porque isso vai permitir a gente se posicionar melhor perante a mudança. E com relação às ferramentas, eu acho que eu concordo com a professora Marileide e a professora Inês. Eu sempre falo, né, para os alunos que a gente precisa se apropriar das ferramentas. A gente não tem que deixar que outros decidam o que nós vamos fazer com as ferramentas, mas pensar, criar, tentar, brincar, né, ver como é possível novos usos para essas ferramentas que sejam úteis para nós, não para outro, não para o mercado, não para a agência, não para o cliente final. Eu diria um segundo conselho muito rápido, essa questão que todo mundo já falou, mas vou reforçar a questão da flexibilidade, olhar para os lados, olhar para cima, para baixo, porque tem muito trabalho ainda que vai cair, né, nas mãos dos linguistas. Então, a inteligência artificial precisa dos linguistas e eu diria também que precisa dos gerentes. Então, eu diria que essas duas coisas, né, linguista e gerente de projeto, né, são coisas novas que se abrem, porque por mais automatizado que uma tarefa seja, é possível automatizar tarefas de gerenciamento também, mas em algum ponto você tem que ter uma pessoa fazendo isso, então eu acho que são caminhos possíveis. E o último, eu diria assim muito rapidamente, que todos temos que aprender a ser gerentes da nossa própria carreira, da nossa própria formação, do nosso próprio tempo, né, do nosso próprio trabalho. Porque os tempos, né, em que, primeiro que os tempos do trabalho fixo, ser contratado por uma agência como tradutor fixo, acabaram há muito tempo. Então, isso não acabaram totalmente, tem pessoas ainda que são, né, tradutores internos, mas o número é muito reduzido com relação aos freelancers. E então eu diria que é necessário considerar isso quando a gente pensa no nosso trabalho. Não vamos ser contratados por alguém, a gente vai ter que gerar, né, nossas possibilidades de trabalho, fazer procuras, fazer contatos, trabalhar com outros, ter experiência, como o José Luis falava. Eu acho que os tempos, né, em que o tradutor ficava em casa esperando receber da agência, né, um pedido de tradução acabaram. Não tem mais isso. Então, se a gente não se movimentar, estamos mortos mesmo. Isso é isso. Muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço, professor Jorge, professor Inês, pela participação rápida aqui. Quero agradecer novamente ao professor Marco Neves, professor José Luiz, professora Meritza Massa, Marileide Esquerda, Thalita Barreto. Muito obrigado por aceitarem o nosso convite. Foi uma conversa que durou aí algum tempinho, mas foi uma conversa muito boa. Eu reafirmo, né, o nosso compromisso, o compromisso da Bliss em fomentar e trazer esse tipo de conversa o máximo que nós pudermos, buscar aquilo que nós falamos no início. Nós não, infelizmente, não temos a solução, né, dos problemas, mas a partir do momento que nós conversamos e tratamos deles e trocando experiências, talvez nós consigamos chegar a algum ponto que seja interessante para todo mundo. Então, eu agradeço. Agradecer também Ingrid e a Melina, que ajudaram muito a formação dessa conversa aqui, de termos esse momento. Então, muito obrigado, Ingrid, muito obrigado, Melina. O Comitê das Universidades está à disposição, novamente, das universidades que vocês precisarem, a Bliss está à disposição. E é isso, muito obrigado, uma boa tarde, uma boa noite, um bom feriado, né? Acredito que tanto aqui quanto em Brasil e Portugal é feriado amanhã. Então, um bom feriado para todos e para todas, e vamos nos falando. A gravação estará disponível no YouTube e nós informaremos pelas nossas mídias sociais, redes sociais, tá bom? Obrigado, Obrigada. adeus. Obrigada, Tchau, tchau. obrigada. Obrigado. Nada. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.